Olá, estimados alunos do cursinho JB, cursinho Professor José Bispo, curso preparatório para o Enem e para os demais vestibulares. Nobre e excelente projeto mantido pela Prefeitura Municipal de Picos através da Coordenadoria da Juventude. Aqui, professor Cláudio Roberto, professor de História do Brasil. E vamos para a nossa aula de número 1. Nossa primeira aula traz como temáticas a chegada dos portugueses no Brasil. Isso mesmo, a viagem de Cabral. 1500. Fato esse, produto da expansão marítima e comercial europeia dos séculos XV e XVI. Período pré-colonial, de 1500 a 1530. As 3 décadas após a chegada dos portugueses no Brasil. Durante esse período, os portugueses não fundaram qualquer núcleo de povoamento ainda no Brasil. Por isso, chamamos esse período de período pré-colonial. Vamos aqui também tratar dos povos indígenas do Brasil no século XVI, na época da chegada dos portugueses. Vamos para a nossa primeira temática, a chegada dos portugueses no Brasil. Esse episódio, a chegada de Cabral ao Brasil, 22 de abril de 1500, esse fato é produto da expansão marítima comercial europeia dos séculos XV e XVI. Isso mesmo, a Europa estava vivenciando uma grande revolução comercial mercantilista. E assim, a necessidade de ampliar domínios comerciais para fora da Europa levou os europeus a viajarem por mares nunca antes navegados. Viagens essas desenvolvidas de forma pioneira em Portugal e depois na Espanha. As viagens foram motivadas pela necessidade de ampliar o comércio europeu, pelo interesse de encontrar metais preciosos em outros cantos, até porque já haviam se esgotado os metais preciosos na Europa e a necessidade dos metais para a cunhagem de moeda, como também o desejo de encontrar uma nova rota para as Índias, uma rota atlântica que levassem os europeus às fontes produtoras de especiarias, de temperos orientais como cravo, pimenta, gengibre, noz moscada, entre outros produtos orientais. O desejo de encontrar uma nova rota, a rota atlântica. E também estimulados pela Igreja Católica, com intenções de ampliar a fé católica, a Igreja Católica não só apoiou, estimulou e até também enviou religiosos junto com esses navegadores, com esses viajantes. E assim, os portugueses, de forma pioneira, diante de tantas tentativas de encontrar uma rota para a Ásia, tornando o continente africano, enfim, no ano de 1498. A primeira viagem foi em 1415 e, enfim, uma viagem de 1498, uma viagem comandada por Vasco da Gama, conseguiu atingir as Índias por essa rota atlântica, contornando o continente africano. Essa viagem de Vasco da Gama rendeu para Portugal 6.000% de lucros. E, no retorno para Portugal, a experiência de navegador, Vasco da Gama deixou entendido a possível presença de terras para o oeste, que seria justamente o Brasil. Assim, 2 anos depois, o rei de Portugal, Dom Manuel I, tratou de organizar a segunda viagem às Índias. Antes disso, Colombo, em viagens a serviço da Espanha, já tinha atingido a América, onde hoje é as Bahamas. 1492 seria o encontro, a chegada, o descobrimento da América, as viagens de Colombo. E essas viagens fez com que os portugueses exigissem da Espanha acordos, tratados para dividir essas terras ainda a serem encontradas. E
E dessa forma, intermediado pela Igreja Católica, pelo Papa Alexandre VI, vieram os tratados. O primeiro tratado, 1493, a Bula Interpoetera. Uma linha imaginária foi traçada, usando como referência as ilhas de Cabo Verde, a 100 léguas, linha imaginária. As terras que ficassem para o lado oeste a serem encontradas seriam da Espanha. Do lado leste, de Portugal. Os portugueses não aceitaram tal tratado e exigiram do Papa que essa linha fosse estendida. Assim, o famoso Tratado de Tordesilhas. O ano é 1494, 6 anos antes da chegada de Cabral ao Brasil. Tratado de Tordesilhas. A partir das ilhas de Cabo Verde, uma linha imaginária seria traçada. 370 léguas estendida. As terras que ficassem para o lado oeste seria da Espanha, para o lado leste de Portugal. Lembramos que esse tratado foi realizado antes mesmo da chegada de Cabral ao Brasil. Isso leva a crer, a entender da intencionalidade da viagem de Cabral de chegar ao Brasil no ano de 1500, a partir dos relatos de Vasco da Gama, de 1498, e antes, o Tratado de Tordesilhas deixa subentendido, que a chegada de Cabral ao Brasil não foi casual, como durante muito tempo foi defendido pelos estudiosos. Foi intencional a viagem de Cabral em 1500 e a chegada ao Brasil. A viagem foi a segunda às Índias, partiu 9 de março de Lisboa. A expedição chega ao Brasil, afastando do litoral africano. 22 de abril, avistaram as terras, pisaram em terra firme dia 23 de abril. Por aqui, os portugueses ficaram alguns dias. Saíram de Portugal 13 navios, apenas 12 chegou ao Brasil, um naufragou durante a viagem, um dos navios. A chegada de Cabral foi o primeiro encontro, um encontro de duas culturas totalmente diferentes. A cultura dos europeus que estavam chegando nas terras, que viviam numa Europa capitalista, mercantilista, a ganância tomava o interesse desses viajantes, enquanto que os habitantes do Brasil, aproximadamente 5 milhões na época, ainda viviam em estágio semineolítico. Os povos indígenas do Brasil viviam num estágio ainda semineolítico, desprovidos da ganância capitalista. O encontro de duas culturas, esse choque, durante um período do dia 23 de abril, quando pisaram em terra firme, até o dia 2 de maio, durante esses dias, o encontro de duas culturas totalmente diferentes. Esse encontro foi registrado ali na Carta de Pero Vaz de Caminha, primeiro documento literário escrito na América em uma língua europeia. A carta narra todo o encontro, uma carta extensa, onde o Pero Vaz de Caminha narra de forma detalhada, de forma minuciosa, esse encontro, a natureza, e o Pero Vaz de Caminha deixa entendido o desejo, a vontade de já possivelmente encontrar riqueza nessa terra, riquezas, sobretudo riquezas minerais. E assim, entre os dias 23 de abril ao dia 2 de maio, esse primeiro encontro foi cordial. Trocaram presentes e houve, de certa forma, dos dois lados, admiração. Dos dois lados, pelo modo de vida totalmente diferente desses dois povos, dos povos indígenas e dos europeus que estavam chegando. Dia 26 de abril, no domingo, a chegada de Cabral ao Brasil foi no dia 22 de abril, quarta-feira, que no domingo anterior tinha sido domingo de Páscoa. Por isso que o primeiro nome dado ao Brasil pelos portugueses, Monte Pascoal, porque vivenciavam a época da Páscoa.
No domingo, 26 de abril, de forma improvisada, os religiosos que faziam parte da Esquadra de Cabral, um grupo de 9 religiosos, comandado aí pelo Frei Henrique Soares de Coimbra. Fato esse retratado numa obra do pintor Vitor Meirelles no ano de 1861. Improvisaram uma cruz e celebraram a primeira missa católica no Brasil. É claro que esse quadro retrata episódio mais no imaginário, colocando os europeus na condição de civilizados. O fato deles estarem trazendo para a nova terra a luz da civilização e do progresso. Observem no quadro, o Vitor Meirelles colocou as populações indígenas à distância, em meio ao matagal, colocando os mesmos numa condição de selvagem. Essa foi a primeira missa católica celebrada em território brasileiro. E, na época da chegada dos portugueses no Brasil, estima-se que havia nesse extenso território brasileiro aproximadamente 5 milhões de índios, 5 milhões de nativos, distribuídos nesse extenso território, nações indígenas diferentes, povos que tinham algumas diferenças, inclusive no linguístico. Ao que tudo indica, falavam mais de 1000 línguas, isso mesmo, mais de 1000 línguas eram faladas entre essas populações indígenas presentes no Brasil na época da chegada de Cabral. Assim, esses povos indígenas viviam ainda numa espécie de um comunismo primitivo. Viviam de forma coletiva, onde todos tinham acesso ao trabalho, à produção, onde era dividido de forma igualitária. Não havia desigualdade. Eram povos seminômades, isso mesmo. Não ficavam muito tempo em uma região, no máximo 6 meses, porque estavam sempre à procura de regiões com condições melhores para a obtenção de alimentos. Até porque eles viviam da caça, da pesca, da coleta de frutos e raízes e também de uma agricultura rudimentar. Por isso, suas construções, suas casas eram simples, feitas de madeira e palha. Construções que seriam provisórias. Os povos indígenas do Brasil viviam, portanto, em um regime de comunismo primitivo. Ausência de Estado, da escrita, também da moeda. Desconheciam qualquer forma de metal essas populações indígenas do Brasil. O trabalho era dividido por sexo. Cabia aos homens a prática da caça, da pesca, e às mulheres a coleta de frutos e raízes, bem como o plantio. Aos homens, o preparo da terra para o cultivo. Assim, as tribos indígenas, as nações viviam dispersas por esse território, onde desconheciam também armas de fogo. Esse era o modo de vida das populações primitivas do Brasil. Os índios, dividido em várias nações, como nós podemos bem observar nesse mapa. As populações do litoral, distribuído aí no grupo Tupi-Guarani, mais ao interior, os Gés ou Tapuias, dentre outras nações dispersas pelo imenso território brasileiro, como os Aruaques, os Caribe, Tucano, dentre outras nações, etnias indígenas distribuídas por esse imenso território. Lembramos que as populações indígenas do Brasil desconheciam qualquer forma de escrita, bem como o metal também desconheciam. Não havia desigualdade social entre os mesmos. Em cada aldeia, em cada tribo, havia basicamente 2 líderes, um pajé e um cacique. O cacique seria o líder político da tribo, o pajé seria uma espécie de curandeiro, sacerdote. Assim, estavam organizadas as tribos indígenas do território brasileiro na época do descobrimento,
na época da chegada dos portugueses. E qual foi o destino dessas populações indígenas do Brasil ao longo aí de 500 anos de história, principalmente dos 3 séculos de período colonial? É claro que alguns deles foram catequizados. Alguns deles até colaboraram com o projeto colonial português. Alguns povos indígenas foram catequizados, foram aculturados, vivendo sob abrigos das ordens religiosas para escapar da escravidão, até porque a corte portuguesa estabelecia: índio escravizado, índio catequizado não pode ser escravizado. Esses índios, para escapar do extermínio, acabaram colaborando com os colonizadores. Muitos até morreram por enfermidades introduzidas pelos europeus no Brasil, onde os organismos dos índios não possuíam anticorpos, estavam despreparados para essas enfermidades e acabavam morrendo. Um outro grupo empreenderam lutas ferozes em defesa de sua terra contra os invasores europeus. Esses índios, desprovidos de armas de fogo, acabaram sofrendo com esses conflitos, com essas guerras, onde eles podiam até ser escravizados. Estabelecido, autorizado pelo rei em guerra justa, índios capturados em conflitos podem ser escravizados. Assim, esses morreram ou nas lutas ou como escravos. E um terceiro grupo optou por fugir das regiões mais distantes da ação colonial lusa, para as regiões do sertão. Graças a esses, houve aí a sobrevivência de muitas comunidades indígenas que até hoje persiste aí em lutar em defesa de suas terras contra o avanço atualmente do agronegócio, principalmente da expansão pecuarista, né? Hoje as comunidades indígenas sofrem com essas ações empreendedoras do agronegócio. O destino das populações indígenas do Brasil foram esses. Na época da chegada dos portugueses no Brasil, havia aproximadamente 5 milhões. Hoje, talvez resta aí menos de 1 milhão de indígenas no Brasil. Assim foi o destino dos índios. Vamos aqui tratar das primeiras ações coloniais portuguesas no Brasil. Século XVI, de 1500 a 1580. Mas antes, vamos tratar desse período pré-colonial, dessas 3 primeiras décadas após a chegada de Cabral ao Brasil. O que aconteceu nesses 30 primeiros anos, que nós chamamos de período pré-colonial? Nesse período, houve um desinteresse dos portugueses em povoar o território. Para os portugueses, o comércio com as Índias era um comércio mais lucrativo, mais rentável, e não iam deixar um comércio certo e lucrativo para aventurar-se em investir em território brasileiro. Assim, o Brasil não oferecia, nesse primeiro momento, sinais da existência de ouro ou prata. Os nativos do Brasil desconheciam qualquer prática de comércio, não ofereciam produtos que pudessem substituir os produtos orientais. Portugal, que detinha um monopólio, a exclusividade desse comércio com as Índias pela rota atlântica, somente a partir de 1520, é que os espanhóis começaram também a praticar esse comércio por uma nova rota para o Oriente. Assim, Portugal detinha o monopólio. Também, para povoar o Brasil, era necessário investir muito na exploração da terra. E os portugueses não queriam investir, não queriam gastar recursos. Assim, durante os anos de 1500 a 1530, nesse período que nós chamamos de período colonial, o Brasil ficou num segundo plano para Portugal, porque o primeiro plano era o comércio com o Oriente. E assim, nesse período, as características ou o que se praticou no Brasil nesse período pelos portugueses. Os portugueses enviaram expedições e aqui
ao longo do tempo, foram encontrando um produto já conhecido pelos portugueses lá na Ásia. Um produto já utilizado para os mesmos fins, uma madeira existente em abundância no território brasileiro, ao longo da Mata Atlântica, entre outras espécies. O pau-brasil, já conhecido pelos portugueses e já nominado assim. Madeira utilizada para vários fins, para a construção de embarcações, de móveis, mas principalmente para a fabricação de tintura para tecido. Isso mesmo, eles faziam um corante, com esse corante de cor avermelhada, de cor casa, brasileína é o composto químico que dá essa coloração avermelhada. E assim, esse corante era utilizado para tingimento de tecido. Nesse período, a exploração foi predatória. Não havia o cultivo do pau-brasil, só o extrativismo. O produto era monopólio. Não era qualquer empresa que poderia vir explorar o pau-brasil. Somente aquela que tinha um monopólio, a exclusividade, a concessão exclusiva, concedida pela coroa portuguesa. E tal empresa pagava direitos por esse monopólio e cabia à coroa garantir esse monopólio, enviando para o Brasil expedições guarda-costas para evitar a pirataria, para evitar que outras empresas pudessem realizar esse comércio, o que não conseguia impedir, porque nesse período pré-colonial a presença de franceses em território brasileiro era uma constante, explorando o pau-brasil, explorando a madeira. Essas foram as ações desenvolvidas pelos portugueses durante esses 30 primeiros anos, durante o período que nós chamamos de pré-colonial. A área de ocorrência do pau-brasil é como apresenta nesse mapa. Vai desde onde hoje é o Ceará até onde hoje é o Rio de Janeiro. De 20 até 60 quilômetros a partir da praia, a existência em abundância dessa espécie chamada pau-brasil, já conhecida pelos portugueses. Portanto, é importante a gente concluir que foi a madeira que deu nome ao Brasil, e não o território que deu nome à madeira, que já era conhecida pelos portugueses com essa mesma denominação, cujo nome científico desse pau-brasil, Caesalpinia enchinata, utilizado para a fabricação de um corante para o tingimento de tecido, como bem podemos observar nessa imagem, nesse slide. Da área de ocorrência. E a única coisa que foi construída no Brasil durante esse período colonial, algumas feitorias. Feitorias eram construções destinadas ao armazenamento da madeira até a chegada dos navios. Essas feitorias não tinham caráter de povoamento. Eram construções que também serviam como fortificações para a defesa do território, para tentar impedir possíveis investidas estrangeiras no Brasil. Mas não impedia, porque os franceses se faziam sempre presentes em território brasileiro, também praticando a extração da madeira através da pirataria. Como bem podemos observar nessa imagem, nesse slide, a construção de uma feitoria, uma espécie de ponto de apoio, um local que serviria como armazenar madeira e também como um forte militar. Os índios é que faziam todo o trabalho de derrubar a madeira e transportar esta madeira até o litoral e trocava por mercadorias de baixo valor na Europa, bugigangas. Esse comércio é chamado de escambo, troca, permuta. Os índios exploravam a madeira, derrubavam. No começo eles usavam machado de pedra, o que durava aproximadamente 4 horas para derrubar uma árvore. Depois os portugueses começaram a trazer machados de metais. Em 20 minutos eles derrubavam a árvore e levavam até o litoral. Uma exploração predatória, porque não havia reposição das unidades que eram derrubadas. Os índios faziam esse trabalho e trocavam por bugigangas que os europeus traziam da Europa. Bugigangas, chapéus, espelhos, produtos ainda desconhecidos pelos índios.
Somente a partir de 1530 é que os portugueses efetivamente resolveram dar início à colonização no Brasil. De 1530 a 1580 nós chamamos de início da efetiva ocupação, do efetivo povoamento. Portugal, então, resolveu, o rei de Portugal, na época, já não era mais Dom Manuel I. Dom João III, então, resolve, o rei, filho de Dom Manuel, resolve efetivamente povoar o território brasileiro. 3 razões levaram a dar início, de fato, ao povoamento. Declínio do comércio com o Oriente. Portugal, em 1530, já não detinha mais o monopólio do comércio com o Oriente. Os franceses, espanhóis, ingleses já viajavam para a Ásia pela rota atlântica. Essa concorrência levou os portugueses a perder o monopólio e, consequentemente, reduzir os lucros. Algumas viagens portuguesas já estavam dando prejuízos. Estava na hora de fazer o Brasil um empreendimento lucrativo para Portugal. A ameaça de piratas, a presença de franceses no Brasil ameaçava os portugueses perder o território. A ideia era povoar para garantir a posse, colonizar para não perder. E a possibilidade de encontrar riquezas minerais no Brasil só havia um jeito, povoando, porque aí incentivava expedições para a busca do tão sonhado ouro e prata. Até porque os portugueses já sabiam que os espanhóis já exploravam ouro e prata na América espanhola. Esses 3 fatores, esses 3 motivos foram as razões que levaram Portugal a, de fato, iniciar a colonização no Brasil a partir de 1530. E a chegada da primeira expedição colonizadora, ano 1531, comandado por Martim Afonso de Souza. Foi difícil encontrar voluntários que quisessem vir morar no Brasil. A coroa enviava para cá os degredados. Eram aqui presidiários, os desprezados, marginalizados da sociedade. Mulheres eram prostitutas, foram enviando para cá para dar início à efetiva colonização, o efetivo povoamento do Brasil. Vamos aqui a questão Enem 2013, que trata dessa temática nesse primeiro momento. Temos aí um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, que diz assim: de ponta a ponta, é tudo praia e palma. Muito chã, muito formosa. Pelo sertão nos pareceu vista do mar. Muito grande, porque, a entender olhos, não podíamos ver, senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela até agora não podemos saber que haja ouro nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Nele o vimos, porém a terra em si é de muito bons ares. Porém o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente. Então, minha gente, aí é um item do Enem de 2003, uma questão. No suporte da questão vem um texto, que é um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha. Ele deixa subentendido aí, já no final do texto, de esperançoso a possibilidade de encontrar riquezas no Brasil, e finaliza dizendo que parece que a única riqueza que possa ser tirada da terra é salvar a alma dessa gente, ou seja, das populações indígenas, salvar esse povo, catequizar, cristianizar. Então, aqui tem a referência, a carta de Pero Vaz de Caminha, e o comando da questão. A carta de Pero Vaz de Caminha permite entender o projeto colonizador para a nova terra. Nesse trecho, o relato enfatiza o seguinte objetivo. Qual seria o objetivo? Lembramos que o gabarito oficial da questão completa o comando. E o que é que diz ali no final? Veja que Pero Vaz de Caminha, logo no início ali desse trecho, ele fica desesperançoso em relação à possibilidade de ter riqueza mineral, alguma possibilidade de desenvolver riqueza no território. Fecha dizendo, parece que o melhor fruto que dela se pode tirar é salvar essa gente. Ou seja, valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos, que, portanto, o gabarito oficial é a letra A. Aqui encerramos a nossa aula de número 1. Peço aos nossos estimados alunos, clica aí na descrição do vídeo
coloque o seu nome para que possamos, assim, registrar e acompanhar a sua frequência. Não esqueça, clica na descrição do vídeo, coloque seu nome e assim a gente acompanha a sua frequência. Forte abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.